Bom, esse vídeo agora que vem aí é difícil. A gente saiu da página 171, parágrafo, e já é do último, está no final. Onde o ser para a morte, Heidegger define, né? A gente sai da questão do muro lá dos existencialistas, vamos para o ser para a morte. Ele fala possibilidade absolutamente própria, incondicional, insuperável, certeira e, como tal, indeterminada no sujeito. Quer dizer, do sujeito definido por sua historicidade. Continua Freud agora. Com efeito, esse limite está presente a cada instante no que essa história tem de acabado. Ele representa o passado sob sua forma real. E aí vai lá embaixo dizer, mas o passado que se manifesta revertido na repetição. Vou continuar. Ele representa o passado sob sua forma real, abre agora. Isto é, não é o passado físico cuja existência é abolida, nem o passado épico, tal como se aperfeiçoou na obra da memória, nem o passado histórico em que o homem encontra a sustentação, a garantia de seu futuro. Aí sim, a forma real, é o passado que se manifesta revertido na repetição. Repetição é um conceito freudiano. Aí tem uma nota. Essas três palavras, nas quais se inscreve nossa última formulação da repetição, não é esse passado, não é aquele passado, não é aquele outro, chegou a questão da repetição, em 66, vieram substituir um recurso impróprio ao eterno retorno, que era tudo que podíamos fazer ouvir então, né? A gente sai da coisa aristotélica agora, do automaton, para entrar numa coisa outra. E esse o morto do qual a subjetividade faz seu parceiro na tríade, que sua mediação institui no conflito universal entre filia, o amor, e neicos, a discórdia. Olhem só, tem 4 partes aí. Depois Lacan vai trabalhar com a noção do jogo de bridge em outro texto. Esse morto, no qual a subjetividade faz seu parceiro, quer dizer, esse morto tem um outro que joga com ele. Na tríade, que sua mediação institui no conflito universal entre filia, que filia é o amor em grego, mas não é o amor erótico, nem é o amor aquele abnegado, HP. Filia é um amor toma lá da cá, é um amor de amizade, é um amor de solidariedade. Inclusive, a palavra pode ser substituída até por beijo, o beijo do amigo. E do outro lado, ele botou a discórdia, só que está escrito neicos. Neicos, se eu puser neicos, pode sair errado, como saiu aquela história de análise finita ou infinita, depois foi corrigida. Era finita e infinita, porque era onda. É necos, porque neicos é jovem. E o que o Lacan está querendo levantar aqui é a questão do desagradável. Então, por um lado, tem o agradável dessa amizade, dessa solidariedade, e o desagradável. A parte desse morto, que tem uma forma real e que tem um passado que se manifesta revertido na repetição o tempo inteiro, e tem um sujeito do lado de cá jogando. O analista, na verdade,
no bridge vai jogar com o morto. Bom, mas há mais necessidade, portanto, de recorrer à noção, não há mais a necessidade, portanto, de recorrer à noção ultrapassada de masoquismo primário, que a gente viu há 3 ou 4 vídeos atrás, para compreender a razão dos jogos repetitivos em que a subjetividade fomenta conjuntamente o domínio de sua derrelição e o nascimento do simbólico. O domínio da derrelição, daí ele falou no masoquismo primário, não precisa mais falar. Derrelição vem a ser desamparo, abandono. E o nascimento do simbólico é quando já começa a ter a marca, é quando já começa a ter a comparação, já começa a ter alguma representação e até chegar à metáfora. Foram esses jogos de ocultação que Freud, numa intuição genial, isso está em Além do Princípio do Prazer, produziu, a nosso ver, para que neles reconhecêssemos que o momento em que o desejo se humaniza é também aquele em que a criança nasce para a linguagem. É quando ela sai dessa situação de abandono, de rechaço e tal, e aí nasce o símbolo nela, a marca. Podemos agora discernir que o sujeito não domina aí apenas sua privação, lembra do for-dar? Assumindo-a, mas que eleva seu desejo a uma potência secundária. Agora presta atenção. Pois a ação destrói o objeto que ela faz aparecer e desaparecer na provocação antecipatória de sua ausência e de sua presença. Presença e ausência. For, dá, carretel. Dá. Ela negativiza, assim, o campo de forças do desejo, para se tornar em si mesma o seu próprio objeto. Eu tive um caso de uma menina que a mãe tinha filho à prestação e ela um monte de criança. Tinha blocos e ela já é a última do último bloco. E ela ficava deitada na cama fazendo mamãe, né? O que ela estava, na verdade, fazendo? Ela estava negativizando o campo de forças do desejo para se tornar em si mesma o seu próprio objeto. E esse objeto, ganhando corpo imediatamente no par simbólico de 2 dardejamentos, né, elementares, anuncia no sujeito a integração diacrônica, ao longo do tempo, da dicotomia dos fonemas, da qual a linguagem existente oferece a estrutura sincrônica daquele tempo, daquele momento, a sua assimilação. Do mesmo modo, a criança começa a se comprometer com o sistema do discurso concreto do ambiente, reproduzindo mais ou menos aproximativamente em seu for e em seu dá os vocábulos que dele recebe. O que ele percebe é a ida e a vinda, ou a ausência e a presença da mãe. E ele reproduz. For-dá é realmente já em sua solidão que o desejo do filho do homem, o filho do homem, né, no sentido do bicho, do filho do homem, que nem se dissesse o filho do cachorrinho, torna-se o desejo de um outro. Ele, filho do homem, se torna o desejo de um outro, de um alter ego que ele cria nessa história, a partir do momento que ele passa a mão na simbolização, que o domina, e cujo objeto do desejo é doravante seu próprio sofrimento, porque faz falta.
mamãe não estava. For, dá, apareceu, dá. For, dá. Ó, dá. Foi, voltou, né? E aí começa a vir o seu sofrimento. Se a criança se dirige agora a um parceiro imaginário real, vê-lo-á obedecer igualmente à negatividade de seu discurso e, tendo seu apelo como efeito fazê-lo esquivar-se, ela procurará numa intimação banidora a provocação do retorno que a reconduz a seu desejo. Olha a repetição aí andando, hein? Conceito freudiano. Assim, o símbolo se manifesta inicialmente como assassinato da coisa. E essa morte constitui no sujeito a eternização de seu desejo. E aí fica. E aí você vai, é aí que você vai ter a linha. Embora não esteja na fase do espírito, mas a sensação da falta do objeto. Mas você não tem a fase do espírito, tem, porque está desde 3 meses, está lá em frente ao espírito. Mas você já tem o outro ali. Um que falta e que é o seu algoz. Você, na verdade, ele é seu alter ego e faz o seu próprio sofrimento, mas você controla. Você, bebê. O primeiro símbolo em que reconhecemos a humanidade em seus vestígios, né, quando a gente vai fazer os levantamentos históricos, é a sepultura, que é o lugar onde se põe o morto. E a intermediação da morte se reconhece em qualquer relação em que o homem entra na vida de sua história. Única vida que perdura e que é verdadeira, uma vez que se transmite sem se perder, na tradição perpetuada de sujeito para sujeito. Como não ver de que alturas ela transcende a vida herdada pelo animal, e na qual o indivíduo evanece na espécie, já que nenhum memorial distingue seu efêmero aparecimento daquele que a reproduzirá na invariabilidade do tipo. Postas de lado com efeito, as mutações hipotéticas do filo, né, da filogenética, a serem integradas por uma subjetividade que o homem ainda aborda apenas de fora, nada a não ser as experiências em que o homem a associa, distingue um rato de um rato, um cavalo de um cavalo. Nada senão a passagem inconsistente da vida para a morte. Ao passo que Empédocles, precipitando-se no Etna, que era aquele monte lá deles, deixa para sempre presente na memória dos homens esse ato simbólico de seu ser para a morte. Então, a gente saiu do ser para a morte do Heidegger, atravessou como é que isso tudo se processa na criança, ela deixa de ser um ser de abandono, de desamparo, para vir o nascimento do simbólico. Ela administra a falta do objeto, que é o seu partner. Primeiro ela rechaça, numa identificação até, tipo assim, não sou eu que estou sentindo falta de você, sou eu que estou botando você para fora, né? Depois, isso é o que vem na nossa clínica, é essa repetição dessa situação, e isso aparece o tempo inteiro, para no final a gente chegar de volta ao Empédocles, de onde nós saímos, né? Freud descobre isso no Empédocles, né? Ele termina a teoria pulsional a partir do Empédocles, mas ele encontra aqui o Empédocles como um ser para a morte.
Então, é bonito esse pedaço, é grande, é trabalhoso e a gente tem que ter isso muito claro na clínica, tá bom? Não se esqueçam que aqui são as ressonâncias da interpretação, é o último momento nosso aqui no discurso de Roma, né? Função e campo da fala, da linguagem, psicanálise. Agora a gente vai para a página, para o parágrafo 182, quando ele começa: a liberdade do homem inscreve-se inteira no triângulo constitutivo da renúncia. Isso eu vou ver depois com vocês, tá? Vamos por aqui.